agora nós vamos falar sobre os linfonodos. E, para começar, na verdade, os linfonodos na região cervical, especificamente, eles se tornam bastante palpáveis, porque eles são superficiais e, geralmente, vêm para a gente examinar e saber se aquela nodulação que está sendo palpável é uma nodulação de verdade ou se é só um edema, do que se trata aquele tecido que está sendo palpado, né? Então, se a gente encontrar um nódulo, de fato, o mais importante é a gente saber diferenciar se é um nódulo cístico ou um nódulo sólido e, principalmente, se ele é um nódulo inflamatório ou neoplásico, né? Então, ou seja, a gente queria indicar aqui se tem alguma indicação de se prosseguir no diagnóstico por meio de uma punção ou não. Para recordar um pouquinho como que funciona, né, o linfonodo. Então, o linfonodo, nós temos vasos linfáticos chegando, na verdade, os aferentes, chegando na cápsula, na cortical desse linfonodo, e um vaso linfático eferente que sai pelo hilo do linfonodo. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que vasos sanguíneos, na verdade, só vão passar na região hilar e emitindo alguns ramos aqui em direção à região cortical. Mas nessa região cortical, um linfonodo habitual, benigno, não deve demonstrar vascularização quando nós fazemos um mapeamento com o Doppler, tá bem? Então, lembrando que aqui nós temos os centros germinativos e os seios linfáticos. Nesses centros germinativos é que, quando chega a qualquer estímulo, vindo por esses vasos linfáticos aferentes, eles podem se situar e fazer com que esse linfonodo reaja a esse estímulo, né? E, de verdade, quando nós temos um estímulo que vem, por exemplo, inflamatório, ele se distribui de uma forma mais homogênea por toda essa região cortical, estimulando esses centros germinativos. Tá bom? E, em geral, um estímulo tumoral se aloca numa parte do linfonodo. Isso é importante, que mais tarde eu vou explicar por que nós temos algumas alterações morfológicas nesses linfonodos. Então, sempre nós temos, então, esse caminho da linfa, né? Então, linfático aferente, centros germinativos dentro dos folículos linfáticos, passa pelos seios, medula e vaso eferente, depois do torácico. A técnica de exame é a mesma para qualquer tecido superficial. A gente preconiza principalmente transdutores de alta frequência, acima de 10, 12 MHz. Quando nós temos massas volumosas, a gente pode lançar mão de menores frequências, né? Inclusive até os convexos, para medir essas massas, mas não para estudar a textura desses conglomerados. Então, sempre examinar todas as regiões do pescoço. Em geral, a gente divide por meio daqueles níveis que nós temos dividido a região cervical. E lembrar que nós temos sempre que fazer uma técnica adequada, interpretar bem a imagem, ter conhecimento daquilo que a gente está estudando. Tá? No pescoço, os gânglios cervicais, quando nós temos um transdutor de alta frequência mais um operador experiente, a gente pode caracterizar muitos gânglios, né? Muitos linfonodos. De linfonodos que nós temos frequentemente no pescoço, se você for pegar e dissecar o pescoço, você pode encontrar de 150 a 300 linfonodos nessa região cervical. O que interessa estudar quando a gente começa pelo modo B? Então, o que a gente pode informar no nosso relatório? Dimensões, a forma, o número de linfonodos que estão presentes naquela região, a respeito do hilo e do córtex, a ecogenicidade, a presença de necrose, disseminação extracapsular e calcificações. Então, isso são informações que podem ser retiradas apenas do modo B. Então, vamos começar com as dimensões. Qual é a dimensão que nós podemos encontrar? Então, esses linfonodos na região cervical podem ser grandes, até 3, 4 centímetros, são muito comuns, principalmente nas crianças até 10 anos de idade. Então, é importante a gente não ficar muito alerta só pelo tamanho, porque o tamanho é um critério muito pobre para a gente falar se o linfonodo é suspeito ou não, né? Quando nós temos um diâmetro além de 1 centímetro no eixo transversal, a gente pode já ficar examinando com mais cuidado essa região. E um diâmetro mínimo para a punção aspirativa, nós dizemos que é cerca de 0,4 centímetro. Quando nós temos uma suspeita para câncer, esse valor de cutoff aqui diminui na região submandibular e submentoniana para 0,7 centímetro e em outros níveis para 0,8 centímetro. Então, mostrando aqui que nós conseguimos, sim, identificar pequenos linfonodos nessa região e com a região hilar aqui mapeada pelo Doppler colorido. Então, as dimensões
a gente sempre deve fazer em todos os eixos, mas o que se aceita no eixo transversal ou no maior eixo, e o que a gente está falando é do eixo axial, né? Então, daqueles linfonodos de 1 centímetro. Né? Então, mostrando aqui, olha, linfonodos já globosos, alguns alongados, pequenos, sem hilo, aqui com hilo, né? Esse é o habitual que nós gostaríamos sempre de ver, né? Um linfonodo normal. Quanto à forma, nós sabemos que os benignos predominam aqueles alongados, né? Então, e os malignos, os redondos ou globosos, né? Então, os que nós temos para diferenciar, muitas vezes a gente fica em dúvida, será que isso é fusiforme ou isso é globoso? Então, a gente pode fazer essa relação entre o maior e o menor eixo. Quando for maior ou igual a 2, essa relação a gente identifica como alongado, e os globosos, quando essa relação é menor do que 2. Então, nós temos essa sensibilidade de 92% e especificidade de 63% para diferenciar com essa fórmula, né, com essa, baseado só na morfologia desse linfonodo, se ele é benigno ou se ele é maligno. Lembrando que, muitas vezes, os linfonodos da região submentoniana e submandibular podem ser redondos, arredondados, na verdade, sem grande preocupação para a malignidade. Então, mostrando aqui nesse clipe só um linfonodo habitual, aqui a forma alongada, com essa córtex afilada, né, não muito espessa, e o hilo mais espesso e hiperecogênico. Né? Então, aqui mostrando a diferença, quando nós temos redondos e pequenos, mas nós não identificamos o hilo, mas quando nós colocamos o Doppler, esse hilo aparece. E aqui os globosos, né, mostrando aqui, inclusive, um alongado, mas já com microcalcificações. Então, apesar da forma ser já uma questão mais segura para diferenciar o benigno do maligno, a gente tem que ficar atento se ele não está acompanhado de outras características que possam aumentar a sua suspeita. Quanto ao número, a gente deve considerar suspeito quando nós temos 3 ou mais linfonodos agrupados num só nível, né, e eles medindo acima de 1 centímetro, cada um no eixo transversal. Então, aqui um linfonodo grande, olha, de 2,9 centímetros por 0,8 centímetro, e aqui mapeado a vascularização só na região hilar. Esse é um linfonodo habitual. Em contrapartida, nós podemos ter pequenos, né, cerca de 1 centímetro, cada um aglomerados num só nível, e aí nós devemos sempre tomar cuidado quando eles estão agrupados, e principalmente se há alguma suspeita ou busca por um estadiamento aí de algum câncer cervical. Então, mostrando aqui, olha, os números, né, quando a gente encontra esse tipo de aglomerado, nós podemos dizer que é um conglomerado linfonodal, porque e somá-los em conjunto, né, lançando mão aqui de um transdutor convexo de menor frequência, porque, vejam, com a alta frequência, nós não conseguimos observar a relação deste conglomerado linfonodal com os vasos cervicais. E aqui, com a menor frequência, nós vemos aqui a carótida, estando distante desse conglomerado, então fica mais fácil observar de uma noção espacial mais adequada. Quanto ao hilo, ao córtex, nós sabemos que o normal é a gente ter um hilo central e hiperecogênico espessado. Isso está presente na maior parte dos linfonodos benignos e em pequena proporção dos linfonodos malignos. O hilo afilado fica, na verdade, dividido de forma igual entre os linfonodos benignos e malignos, e a ausência de hilo predomina nos linfonodos malignos. Então, aqui é um exemplo de ausência de hilo, né? E lembrando que esse hilo aqui, o normal, às vezes pode ser um critério, na verdade, não absoluto, porque no início do processo o linfonodo pode manter essa característica normal de um linfonodo habitual. Quando nós começamos a ter um aumento excêntrico, né, um espessamento da córtex desse hilo, então aquela parte hipoecogênica se torna muito espessada, isso a gente deve ficar muito atento, e ocorre em mais ou menos metade, um pouco mais da metade dos linfonodos malignos. Né? Isso porque exatamente aquele primeiro slide que eu mostrei sobre como era a morfologia do linfonodo e a chegada da linfa, nas enfermidades inflamatórias nós temos então um aumento global dos linfonodos reacionais. Né? E quando nós temos uma enfermidade, um estímulo maligno, do tumor maligno,
Isso se aloja numa parte do linfonodo e origina, então, um crescimento excêntrico dessa córtex, deslocando o hilo. Então, o hilo fica também excêntrico e a córtex fica, na verdade, como se fosse abaulada, né, por uma parte só do linfonodo. Então, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Então, o estímulo chega numa parte, o hilo vai sendo comprimido, vai ficando afilado e a córtex vai ficando espessada. Aqui só o normal, para a gente ter uma comparação. Aqui também nós não temos a identificação do hilo, e aqui é um hilo excêntrico, hiperecogênico, e uma córtex já mais espessa. Então, quanto à ecogenicidade, agora, passando que o habitual é esse modelo que eu já mostrei, né? A córtex é hipoecogênica com hilo central hiperecogênico espesso. Um linfonodo, quando ele se torna hipoecogênico com reforço acústico posterior, mimetiza uma lesão cística. Isso é porque a gente tem alta celularidade naquele linfonodo, fica tão homogêneo que o som passa livremente e faz o reforço acústico posterior. Mas não porque tenha líquido, mas porque ele tem alta celularidade e não tem interface entre essas células para refletir o som. Então, fica com tanta celularidade que acaba passando o som de uma forma mais homogênea e formando o reforço acústico posterior. Quando nós temos uma textura heterogênea, em geral, isso significa que nós temos tecido normal do linfonodo entremeado com áreas de tecido tumoral. Então, aqui alguns exemplos, né? Mostrando aqui um linfonodo grande na região supraclavicular, mostrando aqui essas áreas hiperecogênicas, ele é irregular. Esse outro já tem, na verdade, além de ele ser arredondado, já tem uma área cística, que está fazendo um stop aqui na veia jugular. Esse outro mostrando um conglomerado já com várias áreas hiperecogênicas, que, na verdade, isso se traduz com microcalcificações. Aqui também nós temos calcificações grosseiras e microcalcificações. E aqui, aquela história que eu acabei de falar sobre a homogeneidade, eu estourei o ganho só para mostrar que não era tão cístico assim. Ele era heterogêneo aqui, mas ele passava muito bem fazer esse reforço, era de um linfoma, esse linfonodo. Quanto às lesões císticas cervicais, lembrar sempre que pode ser a primeira manifestação de tumor, e isso ocorre em cerca de 15% dos casos. Então, se nós tivermos uma lesão cística isolada, ela pode mimetizar também, na verdade, um cisto branquial. E é sempre conveniente, se estamos fazendo a punção dessas lesões císticas, pedir para dosar o nível de tireoglobulina no aspirato. As metástases, como cistos, em geral, têm paredes espessadas, ecos internos, e pode ter também uma vegetação mural, um nódulo mural, né? E também septos nesses cistos, que são, na verdade, metástases, né? Metástase puramente cística ocorre muito pouco, cerca de 6% dos casos. Então, aqui mostrando uma lesão cística com a vegetação parietal, e também já tinha até microcalcificação nessa vegetação. A parede aqui é fina, está regular, não é o mais habitual, mas isso pode acontecer. Aqui com várias septações, aqui também, outro caso com septações mais espessas, aqui com áreas císticas, aqui também do lado da carótida. Eu sempre mostro isso daqui porque é importante fazermos esse corte junto dos grandes vasos e analisar se há ou não infiltração da banda desses vasos, né, da banda externa desses vasos, da banda hiperecogênica dos vasos, né. E aqui também, sempre para lembrar que nós devemos procurar, inclusive na região da fúrcula external, não só até a região da clavícula, mas estender um pouquinho mais para baixo, para podermos encontrar outras lesões também. Aqui, veja, existia, de fato, uma lesão, então é importante lembrar de procurar até essa região. Outras lesões císticas, esse era um caso que ficou bem marcado para mim, porque era uma lesão que estava sendo seguida em outro serviço, veio para exame de rotina, o médico pediu, vamos fazer repetir em outro lugar, e aí não só achamos no nível 4, mas também no nível 6, lesões puramente císticas, e, na verdade, isso aqui já era metástase de carcinoma papilífero, e não tinha o primário conhecido ainda na tireoide. Então, a gente fez o caminho inverso, né? Daí, como achei outra lesão cística, mimetizava, estava sendo como um cisto branquial mesmo. Então, áreas de necroses, além de áreas anecogênicas, elas podem se manifestar também por áreas hiperecogênicas, que, na verdade, é a necrose hemorrágica. Ela fica menos ecogênica do que o hilo, tá? Então, isso é a necrose de coagulação. Isso acontece também nos carcinomas espinocelulares queratinizantes. E lembrar que
nem toda a área necrogênica pode ser maligna, também pode traduzir tuberculose aí, linfonodal. Então, alguns exemplos, mostrando, então, aqui um linfonodo na região cervical, mostrando essa área hiperecogênica, que, na verdade, esse daqui era o hilo desse linfonodo, e aqui mostrando quando nós não temos, na verdade, essa relação da área hiperecogênica com a gordura adjacente, isso a gente fica mais preocupado que seja uma necrose hemorrágica. Então, para diferenciar, eu coloquei esse daqui e esse outro. Então, o hilo está um pouco excêntrico, e aqui não era de verdade o hilo, era uma necrose. Aqui, necrose cística, veja, já é um linfonodo globoso, irregular, aqui com outras áreas císticas e também com microcalcificações, e aqui também nós temos a necrose hemorrágica no mesmo paciente, no mesmo conglomerado, né? E aqui, bem exemplificado, uma necrose hemorrágica nesse linfonodo aqui, que já até perdeu os seus limites, né, com os planos adjacentes. E as microcalcificações, que sempre servem de alerta, né, para a natureza de um carcinoma papilífero, ou um medular, ou um carcinoma espinocelular. Então, aqui só exemplificando, um linfonodo globoso, já é ecogênico, né? E também com essas microcalcificações bem identificadas. As calcificações grosseiras também podem ser encontradas nesses linfonodos, traduzindo aí tuberculose, ou depois de radioquimioterapia, elas podem acontecer também. Então, aqui uma calcificação grosseira anelar, aqui calcificação grosseira no interior do linfonodo, microcalcificações disseminadas por esses linfonodos, aqui também mostrando. E esse padrão também é conhecido como tempestade de neve, né? Mostrando que são várias calcificações, microcalcificações dentro desse conglomerado. E aqui, além das microcalcificações, nós observamos também áreas císticas. Sinais de disseminação extracapsular, né? Quando nós temos uma perda dos limites desses linfonodos ou invasão vascular, né? Os contornos se tornam espiculados, como nesses exemplos aqui, ou temos o envolvimento do vaso, que a gente chama de encarceramento do vaso, por mais de 180 graus, né? 180 ou mais. Também a perda da banda hiperecogênica, que eu disse há pouco para vocês, que o corte transversal ajuda muito nessa visualização. A redução ou tortuosidade do lúmen vascular e a ausência de mobilidade, que isso é muito fácil para a gente que está no ultrassom, basta a gente pedir para o paciente ou engolir ou simular uma tosse, e a gente fica com o transdutor ali em tempo real e faz uma avaliação dinâmica dessa mobilidade, se tem ou se não tem, né? E é importante a gente lembrar que a invasão vascular, quando a invasão de carótida, ela é um limitante para a conduta cirúrgica, né? E, por sorte, a jugular, na verdade, é o vaso mais afetado, e isso não tem um impacto na conduta cirúrgica. Então, aqui mostrando alguns casos. Aqui, no corte transversal, veja, eu consigo delimitar bem a banda hiperecogênica do vaso, então, sem invasão, aqui é o limite desse linfonodo. Nesse outro também, já com áreas de necrose, aqui o limite bem definido do vaso, da carótida. E aqui mostrando que ele já está se disseminando aqui para os planos adjacentes, na região cervical. Esse é um exemplo. Dá para apagar um pouquinho? Leandro, acho que aí já apaga a luz aí em cima. Aí, então, aqui fica mais fácil de ver. A carótida aqui já encarcerada, envolvida por esse tumor, né? Mostrando aqui que já tem a perda daquela banda hiperecogênica, né? E aqui, mostrando também no corte transversal, né, vejam que a jugular já perdeu esse limite com o linfonodo, mas a carótida aqui tem a sua banda preservada. Então, lembrar sempre de fazer esses cortes transversais. Aqui também mostrando uma grande massa envolvendo todo o bulbo carotídeo, né? Olha aqui, apesar da gente ter uma parte da banda hiperecogênica, ele já está envolvendo praticamente todo o vaso, e aqui mostrando essa parte toda do vaso que perdeu essa definição da banda hiperecogênica da carótida. E aqui a jugular, que está sendo toda tomada aí por um tumor que já invadiu. Olha aqui o corte transversal, fica mais fácil de entender do que no corte longitudinal, carótida preservada aqui nesse paciente. Esse é um outro caso, bem interessante, porque era um tumor, um carcinoma papilífero da tireoide. Vejam aqui o lobo esquerdo, e aqui já era metástase, que, na verdade, estava dentro da jugular.
E aqui é um caso bem iconográfico mesmo para nós entendermos que quando nós colocamos o pulsado nessa massa e nós temos vascularização de natureza arterial, nós já podemos fechar como um trombo tumoral, né? A mesma história da veia porta. Se nós temos um fluxo ali arterial, a gente pode fechar como um trombo tumoral e não simplesmente um trombo hemático, né? Então, isso foi um caso bem já avançado. E a peça cirúrgica, né, mostrando já esse tumor dentro da jugular. Esse é um outro exemplo, quando a massa, esse é o exemplo que eu falei da avaliação dinâmica, né? Então, nós temos aqui a massa, o lobo esquerdo, aqui já é o vago, na verdade, jugular carótida, e o esôfago, na verdade, é que nós estamos preocupados se havia invasão ou não da parede do esôfago, porque daí teríamos que entrar com um cirurgião torácico aí, e não só o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, impactaria na conduta da equipe, né? E quando nós fizemos o paciente deglutir água, esse tumor se destacou do esôfago, ou seja, nós tivemos a certeza de que ele não estava invadindo a parede do esôfago. Então, foi bem elucidativo essa conduta e essa análise dinâmica que nós fizemos, né? Agora, passando para a avaliação com o Doppler, né? Então, além de todas essas transdutores de alta frequência e termos bem equilibrado, ajustado o nosso equipamento, com o Doppler isso vai além, né? Então, o filtro de parede deve ser baixo, escala de velocidade também é baixa, na faixa de 5 centímetros por segundo, ou um PRF de 750 Hz. O ganho Doppler também deve ser por volta de 80, e o nível do filtro de parede baixo também. A mesma história que eu sempre falo da tireoide, vale aqui para os linfonodos, a pressão deve ser feita com pouca pressão sobre a pele, segurando meio que o transdutor, e bastante gel também. E o Doppler espectral, na verdade, nós devemos selecionar também quais as variáveis que nós vamos analisar. Então, o que nós temos de normalidade? Como eu disse no início, os vasos só devem ser encontrados, né, no linfonodo habitual na região hilar desse linfonodo, né, e na região central dele, onde eles estão se distribuindo. Então, esse é o padrão normal. Outros padrões normais que nós podemos ter é a ausência de vascularização, aqui o linfonodo no modo B, a vascularização hilar, né, aqui também só no hilo, né? E a ausência de vascularização também é considerada normal. Esse, por exemplo, é um caso pós-quimioterapia, então os linfonodos continuam ali e os vasos mapeados em colorido, então só mostrando a ausência de vascularização. Aqui também outros exemplos de vascularização hilar. Então, esses padrões, hilar, um vaso longitudinal que segue no centro do linfonodo, ou que emite alguns ramos para a periferia do linfonodo, ou salpicado aqui na região central, são considerados de linfonodos reacionais, padrões normais, né? Então, aqui mostrando o linfonodo no modo B, às vezes nós não conseguimos identificar muito bem o hilo, e quando nós colocamos o mapeamento Doppler, aparece o hilo ali, nós ficamos tranquilos que isso seja o linfonodo reacional, principalmente quando nós estamos examinando um paciente que já está com uma história oncológica, que veio para fazer um estadiamento ou um segmento pós-terapia. Então, esses padrões, nós vamos ver agora, são padrões que não são habituais, são suspeitos. Então, o padrão capsular, ou moteado, ou com um polo avascular, ou esse daqui também que nós chamamos de radial, misto, né? Então, quando nós temos uma vascularização bastante importante na região cortical e também no meio do linfonodo, esses são padrões todos que nós devemos ficar com muita suspeita a respeito desses linfonodos. Então, um vaso longitudinal, mas ele está desviado, diferentemente do que eu mostrei para o reacional, é um suspeito. Esse que vem em vasos aberrantes por 30 graus, aqui numa parte do linfonodo também, quando nós temos uma área avascular ou vasos subcapsulares, todos esses são padrões suspeitos ao mapeamento Doppler. Aqui mostrando, então, olha só, esse linfonodo com uma vascularização bastante importante na região cortical, e aqui também mostrando um outro linfonodo com uma vascularização que nós podemos dizer que tem um padrão misto, caótico, na verdade, ao mapeamento colorido, né? Esses outros aqui são exemplo, aquele vaso desviado, aqui com a 60 graus, né, mostrando esse exemplo, aqui com área avascular, que pode ser uma necrose ou pode ser um trombo, né, um êmbolo, na verdade, nessa região,
e aquele padrão mais subcapsular e também na região central, que nós podemos dizer que é misto. Aqui, quando nós não estamos observando vascularização na região central, sempre atento, né, para que possa ser aventada a possibilidade de uma necrose. Aqui, num carcinoma indiferenciado, também só nas áreas sólidas apresentavam-se vascularizadas. Aqui, pós-quimioterapia, também um linfonodo sem vascularização. Na tuberculose, também, nós podemos ter um padrão aberrante. Então, é uma doença benigna, né, vamos dizer assim, não é maligna, mas que a vascularização não é habitual, né, é alterada. E também, nesses linfonodos metastáticos, aqui, na septação, pode haver vascularização, com áreas de necrose ao redor. Então, aqui mostrando esses padrões que subcapsular, na cortical, esse é um dos exemplos. E quanto ao Doppler espectral, nós tomamos mais tempo para fazer o Doppler espectral, mas o que nós encontramos que nos tumores, nos linfonodos benignos ou inflamatórios, nós podemos ter índices tendendo a ser mais baixos, né, por volta de 0,60, à exceção do carcinoma papilífero, que pode dar metástase com qualquer tipo de índice de resistividade. Os intermediários, os linfomas, por volta de 0,70, e índices elevados sempre para as outras metástases, inclusive para carcinoma papilífero também. Então, aqui mostrando padrões de baixos índices de resistividade, que era aquele exemplo da tuberculose, com carcinoma espinocelular, os índices são bem elevados. No linfoma, o índice intermediário de 0,70. O linfonodo reativo geralmente fica muito mais baixo, por volta de 0,50. As metástases de carcinoma papilífero, eu coloquei os 3 exemplos. Olha, índices bastante elevados, índices intermediários e índices baixos. Então, para metástase de carcinoma papilífero, qualquer um desses padrões pode ser encontrado. Para carcinoma medular, em geral, são altos índices de resistividade ou intermediários, né, mas a vascularização caótica, vejam, já são vários linfonodos aglomerados, né, então com microcalcificação, heterogêneos e altos índices de resistividade. E uma situação muito comum, que quando nós temos segmento desses carcinomas, né, papilíferos, e muitas vezes nós encontramos essas áreas hipoecogênicas, ou na loja do lobo, ou no nível 6, ali na região central, né, no compartimento central do pescoço, nós podemos ter pequenos nódulos e a gente sempre fica em dúvida, será que isso é fibrose, um granuloma, né, ou se isso pode ser uma metástase. Então, o mapeamento Doppler pode ajudar bastante, e quando nós temos vascularização identificada, eu sempre costumo fazer os índices de resistividade, e aí, na verdade, aparece como vascularização arterial. Quando nós temos a vascularização arterial, eu já fico muito atenta, né? E isso eu peço, se o paciente não tem nenhum outro indício, eu peço para a gente fazer um controle em alguns meses para a gente identificar. Se o paciente já tem algum dado que corrobore isso, a gente já parte para a punção aspirativa dessas áreas, né? Que pode significar recidiva do tumor. Então, por exemplo, nesse caso, além de termos de um lado, nós temos do outro lado. Então, a gente já fica mais tranquilo que são lesões aqui, na verdade, muito similares, né? E que estão dos dois lados, das duas lojas dos lobos. Isso provavelmente isso é mais fibrose. E fazendo o mapeamento, ou nós não temos a vascularização pode ser venosa, e isso também ajuda bastante a decisão do que fazer com esse paciente. Esse outro caso, nós temos um nódulo aqui na fúrcula, né, mostrando aqui que tem áreas, pontos hiperecogênicos, e com o mapeamento dessas áreas aqui da fúrcula também, olha, vejo que tem outros nódulos também, mostrando que tem vascularização arterial aqui. Então, nós ficamos assim muito preocupados. Esses são nódulos que acabam provavelmente na punção aspirativa por agulha fina. Esse é um outro caso, porque o paciente já tinha 20 anos de pós-operatório de carcinoma papilífero, o paciente já tinha mais de 80 anos, e nós encontramos esses nódulos na fúrcula. Quando a gente vê um, a gente tem que buscar outros nódulos. Então, na verdade, esse paciente já tinha 2 nódulos nessa região, e, na verdade, com o mapeamento Doppler colorido, a gente via essa vascularização caótica nessas áreas, de padrão arterial, e na punção, realmente, esse tinha que ser puncionado, né?
ele realmente veio com metástase de carcinoma papilífero depois de 20 anos de operado. Esse também é um outro caso, que é um pós-operatório de longa data. Nós encontramos nessa região cervical áreas císticas nesse linfonodo, e buscando com mais atenção, tinham outras áreas aqui com microcalcificações, né? Aqui, olha, na fúrcula também, só para mostrar, aqui na região lateral, mas aqui na fúrcula. Então, sempre ficar muito atento com a região total desse pescoço, né? Não só se concentrar nas regiões laterais, que são mais fáceis, mas toda a região do compartimento central, inclusive a fúrcula, incluindo a fúrcula ali. Lembrar que o lavado de agulha ajuda muito na diferenciação, né? E no diagnóstico. Então, se nós estamos funcionando uma lesão cística, basta enviar esse material cístico, né, esse conteúdo líquido, para dosar o que a gente quiser. Se for a tiroglobulina, ou se nós estivermos suspeitando que aquele nódulo possa ser de origem de paratiroide, então nós podemos dosar o paratormônio. Ou, se for um carcinoma medular, que o paciente teve, a calcitonina também. E a lesão sólida, depois de nós fazermos as lâminas, nós podemos pegar o que restou e colocar num tubinho com 1 a 2 ml de solução fisiológica. Em geral, eu ponho deixo mais concentrado com 1 ml e mandar dosar também o que nós quisermos, né? Então, o que a gente faz depois de preparar a lâmina, colocar 1 ml de solução fisiológica num tubinho seco e aqui mesmo, dentro do tubinho, colocar a agulha e ir lavando. Então, a gente puxa esse soro e coloca no tubinho para ir lavando a agulha e o tambor aqui da agulha, um pedacinho da seringa, se tiver material. Aí manda isso para fazer a análise e a dosagem da substância que nós quisermos, né? Então, em resumo, aqui, quando nós temos uma sensibilidade, especificidade na detecção dos gânglios, vale a pena a gente fazer Doppler, acrescentar esse tempo no mapeamento, no exame desse paciente, né? Essa é a grande questão. Só com o modo B, nós temos uma sensibilidade de 95%, uma especificidade de 83% na identificação de linfonodos malignos. Quando nós acrescentamos o mapeamento duplex Doppler colorido, nós temos uma sensibilidade de 90%, mas a especificidade aumenta muito, para 100%. Então, esse é um método excelente para triagem, né? Para identificarmos esse método de triagem, nós devemos ter uma sensibilidade acima de 80%. E os dois nos dão essa sensibilidade. Então, os dois são adequados. Contudo, o tempo de exame, quando nós colocamos o Doppler espectral, aumenta acima de 10 minutos. Né? Então, além dos 2 minutos do Doppler, né, nós temos aí um acréscimo de 10 minutos, o que faz com que, na rotina, nós tenhamos que pesar o que é que vale a pena fazer. Então, o Doppler colorido, neste caso, vale muito a pena fazer. O nosso mapeamento, o modo B, vale a pena, sim, para rastrear as recidivas tumorais, né? E sempre eu mapeio com o Doppler colorido qualquer lesão suspeita. Mas o Doppler pulsado, se nós estamos investigando a recidiva de tumor, de um carcinoma papilífero, não vale a pena fazer pelo tempo que se perde e porque, na verdade, qualquer índice de resistividade pode ser encontrado no carcinoma papilífero. Ele não vai ajudar a distinguir nenhuma dessas patologias, né? Se é um benigno ou se é um maligno. Então, só se a gente estiver tentando distinguir se for a suspeita de um granuloma ou de uma fibrose e em detrimento de um nódulo suspeito, sim, a gente pode colocar, porque se tem vascularização e ela for venosa, a gente fica mais tranquilo, mas se for arterial, a gente pode seguir numa outra conduta terapêutica, né? Então, aumenta muito o exame e a gente pode ter um falso negativo, portanto, o Doppler espectral tem que ser bem pesado aí com que objetivo vai ser feito. Quanto ao resumo do que eu coloquei de todas as características aqui, então, um linfonodo benigno e um maligno, né? O que difere, o benigno, geralmente ele é elíptico, tem uma textura, uma ecogenicidade homogênea e aquelas características de ter uma córtex hipoecogênica e mais afilada e um hilo mais hiperecogênico espesso, o hilo central também, do benigno, e o contorno regular, liso, bem definido, com as estruturas adjacentes, a vascularização, pouca vascularização, ou somente na região hilar, ou sem vascularização, e com vasos regulares e índices de resistividades baixos. O maligno, em contrapartida, ele é arredondado,
tem uma textura heterogênea, pode ter áreas de liquefações ou microcalcificações, o hilo excêntrico, fino ou inexistente, e a córtex se torna mais espessada, os contornos são lobulados, irregulares ou especulados, e a vascularização é desorganizada, geralmente na região subcapsular, que corresponde à cortical, podem ser tortuosos e também com índice de resistividade elevados. Era isso, espero que tenha sido boa para vocês terem essa noção do que a gente faz com o Doppler. Obrigada a todos pela atenção.